Professor Emílio desmascara bispo. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima e também no meu canal. Olha, professor Emílio desmascara bispo. Cuidado, as coisas não são sempre o que parecem. Tem muito padre, muito bispo por aí, posando de tradicionais, usam até batina, mas não são tradicionais coisa nenhuma, são bergolianos, defensores de Bergoglio, ou seja, o tal do Francisco. Você vai entender do que está acontecendo. Olha, em 2019, em plena crise aberta no sino da Amazônia, alguns bispos saíram como paladinos da justiça, defendendo a igreja, o celibato, por aí vai, tá? Primeira vista, parecia que eles estavam ao lado da verdadeira igreja. Eles criticavam o sínodo, defendiam o celibato, criticavam ali as coisas que estavam sendo feitas no sínodo, mas nunca criticavam Francisco. Quando o sínodo começou, eles começaram a dizer que apoiavam, estavam do lado do Bergoglio. Muito bem, o bispo Schneider é um desses bispos que defendeu o celibato, atacou o sino da Amazônia, criticou aí aos montes, mas no fim se disse fiel a Francisco. Vamos então mostrar e derrubar os erros das declarações do bispo bergogliano Schneider. Vamos lá. Quando você monta uma teoria em cima de um erro, tudo que vem depois está errado. Se ele começou errado, vai terminar errado, porque a proposta inicial está errada, tá certo? Então, primeiro erro, o bispo parte do princípio que o Bergoglio é papa, mas o Bergoglio não é papa. Sua eleição foi inválida sob todos os pontos de vista. A eleição foi inválida porque Bento XVI ainda está vivo e não renunciou ao munus pietrino. Ele continua sendo papa e o Código de Direito Canônico diz que só pode haver outra eleição se a sede estiver vacante. Ou o papa renunciou de vez, voltou a ser cardeal, ou ele morreu. Aí a sede está vacante. Não é o caso. A sede não está vacante, porque o Bento XVI continua sendo papa. Pelo Código de Direito Canônico não podia ter essa eleição. Então já está errado, está inválido. O Tapa não podia ter sido eleito porque ele é muito chegadão da esquerda. E só por isso ele já é excomungado automaticamente, sem falar de denúncias que estão aparecendo da Argentina, que ele é maçom. Aí então é mais excomungado, é 2 vezes excomungado, né? Ele foi eleito no complô da máfia de St. Gallen, o que o excomunga automaticamente, segundo o documento que regula as eleições papais, escrito por João Paulo II. Então já está 3 vezes excomungado, né? Por isso, nada do que a igreja fala sobre os papas, ensina a respeito de papa, vale para o Bergoglio. O Bergoglio não é papa. Ele é só um ocupante de função ou atividade lá, gente. Ele está lá na parte administrativa, Bento XVI deu essa canjinha, né? Porque queriam matá-lo, queriam acabar com a igreja, ia ter racha. Ele, então, para tentar proteger a igreja, ficou com o munus pietrino e deixou esse pessoal, não me engana que eu gosto, mas ele não é papa. Tá certo? Muito bom. Então, toda verborragia do Schneider, porque você sabe que o pessoal de esquerda adora ser verborrágico, né? Então, eles falam, parece erudito, parece que sabe tudo que está falando. Tudo isso, senhor bispo, cai por terra. Aí ele fala especificamente, gente, que assim, como você pode ou não pode derrubar um papa em heresia. Não é o caso do Francisco, porque o Bergoglio não é papa, então só está aí enrolando. Só está aí porque a gente sabe que ele está cheio de heresia nas costas. Mas antes disso ele já é excomungado, então nem papa não poderia ser, tá certo? Aliás, ele só está no cargo devido a um golpe de Estado chamado Primavera Católica, que foi orquestrado pelo senhor Obama, que na época era presidente dos Estados Unidos, e a senhora Hillary Clinton, entre outros. Está cheio de denúncias, cheio de documento. Nós temos um vídeo provando isso aqui, chama-se O Golpe contra Bento XVI. Na TV Nossa Senhora de Fátima tem, dá uma assistida lá depois que assistir esse vídeo, você vai entender melhor o golpe político que o Bento XVI sofreu, tá? A parte mais importante do documento do bispo Schneider, porque o resto nem adianta, que é só verborragia em cima de uma besteira, de um erro. Porque o Papa
Papa, ele não é Papa. Então não dá para discutir um negócio que está em cima de um erro, né? Então a parte mais importante do documento do Schneider é quando ele ataca o Bento XVI, gente. Sem mais nem menos, ele para a verborragia e ataca o Bento XVI, dizendo que ele não é mais Papa. Então, era isso que nós queríamos chegar nisso, né, Dom Schneider? A gente queria atacar o Bento XVI, né? Então fez aquele monte de documento lá, mas no fundo, era só para atacar o Bento XVI. Schneider pinça algumas frases da renúncia do Bento XVI. É típico do pessoal de esquerda pinçar algumas frases fora de contexto e colocar como se fizesse o maior sentido. Fica sem pé nem cabeça o negócio, né? Ele despreza o fato que Bento XVI não renunciou por livre e espontânea vontade. Foi obrigado a renunciar segundo o complô da esquerda internacional. Só isso já invalida a renúncia. Só por isso já não é válido. Segundo o Código de Direito Canônico, já para proteger o Papa mesmo, a renúncia, para ser válida, tem que ser feita de livre e espontânea vontade e não por forçada e obrigatória pressão, viu, Dom Schneider? Também esquece que o Bento XVI disse que vai continuar sendo Papa, que ele renunciou só à parte administrativa e não ao ministério pietrino. Depois, Schneider cita uma carta, ó, absurdo, do dia 18 de fevereiro de 2014 ao La Estampa, onde Bento XVI, teoricamente, teria dito que ele também tinha renunciado ao ministério pietrino. Ora, Dom Schneider, por favor. Que coisa mais feia, né? O senhor é o único bispo que ainda não sabe que as cartas do Bento XVI são censuradas no Vaticano e até modificadas. O senhor não sabe disso, não? É bom assistir mais TV Nossa Senhora de Fátima, então, né? Olha só, isso já aconteceu no início de 2019, no escândalo da carta de Bento XVI, que foi modificada ao bel prazer do Vaticano. Tiraram trechos inteiros da carta dele antes de ser publicada. O escândalo veio aí a público e cabeças rolaram. Teve lá muita gente que foi mandada embora no Vaticano por ter feito isso. Mas, na verdade, o chefe dos chefes não foi, né? Eu pergunto, Dom Schneider, até onde vai a sua ingenuidade, né? Mas a coisa fica mais absurda ainda. O Dom Schneider disse que numa conversa com um jornalista... Um jornalista? Qual é o nome dele, Dom Schneider? Qual é o nome do jornalista que o senhor cita? Então, numa conversa com esse jornalista, vai saber quem é, do jornal italiano Corriere della Sera, Bento XVI teria dito: o Papa é um só, ele é o Francisco. Olha que bonito, né? Essa frase os bergolianos adoram jogar na nossa cara. O Bento XVI já falou que só existe um Papa e ele é o Francisco. Oh, que bonitinho, né? Então, olha só, a origem disso aí seria uma conversa do Bento XVI com um jornalista. A gente, por favor, cadê a filmagem com áudio pra gente ver? Cadê a prova? Sabe? Porque os bergolianos entram aqui, aí mostra a prova, aí mostra isso, mostra aquilo. Então, mostra em vocês agora onde está a filmagem com áudio do Bento XVI dizendo isso. Ninguém mostra porque não tem, tá certo? Essa frase já foi muito questionada na Europa e até nos Estados Unidos. Também gente pudera, né? É só vocês verem os escândalos que eles arrumam com o que o Bolsonaro fala. Bolsonaro fala, eles distorcem e já viram escândalo. Bolsonaro não fala, eles se inventam e vira escândalo. Gente do céu, eles atacam até a família do Bolsonaro. É um absurdo total. E o Bolsonaro é só um exemplo do que a mídia faz ao bel prazer. Então a gente vai acreditar num jornal italiano que não tem nenhuma filmagem. Ah, tenha dó, né, gente? Faz favor, né? O fato é que o Bento XVI, Dom Schneider, continua usando batina branca, continua usando o nome de Papa Bento XVI, continua usando o anel de pescador próprio do Papa, continua assinando o Papa Bento XVI nas cartas, tá bom? E até dando a bênção apostólica, tá? De dentro do cativeiro, Bento XVI continua sinalizando que ele é o Papa, como na verdade ele está fazendo desde o dia da sua renúncia, entre aspas. Tá avisando pra gente. Inclusive amanhã tem um outro vídeo mostrando para você 7 fatos que comprovam que Bento XVI continua sendo Papa. Não perca, tá? Muito bem. Por último, Dom Schneider diz que os problemas com Francisco não podem ser resolvidos por meios humanos.
O senhor está totalmente errado. É claro que você sabe que isso não é verdade, né? Ao longo da história da igreja, os leigos sempre tiveram um papel importantíssimo, menos na nossa época, que fizeram de nós um monte de banana medroso. A gente fica aí com medo, ai, eu estou indo contra o padre, ai, Deus vai ficar bravo comigo se eu criticar o bispo, porque eles passaram, eles doutrinaram a gente. Foi isso que a esquerda fez do Concílio Vaticano para cá, doutrinou a gente para ficar medroso, não pode criticar, não pode falar, senão você vai para o inferno. É desse jeito que eles fazem. Não tem nada, absolutamente nada a ver. Não é isso. Ao longo da história, os leigos sempre tiveram papel importante na igreja. Eu vou dar 3 exemplos para você, tá bom? Na heresia ariana, lá no comecinho do cristianismo, os leigos tiveram um papel importante, se juntaram com Santo Atanásio para vencer os arianos. Na eleição do Papa Gregório VII, ele foi eleito por aclamação popular. Gregório VII nem padre não era, ele era um monge. Aí, como ele foi escolhido lá, os italianos fizeram uma pressão imensa, violentíssima para ele ser o Papa, porque era uma pessoa muito digna, uma pessoa muito honesta, e inclusive ele era assistente do Gregório VI, então aí exigiram que ele foram para a Praça São Pedro, ele vai ter que ser o Papa. Resultado da história, no mesmo dia ele foi ordenado padre, diácono, padre, depois foi ordenado bispo e já foi aí colocado como Papa, porque o povo escolheu. Tá? Inclusive, antigamente, quem nomeava os bispos, lá atrás, no começo, né, do cristianismo, era justamente o povo. Eram os leigos, tá bom? Que escolhiam os seus bispos, tá? O Concílio de Melfi determinou que a eleição papal cabia ao Colégio dos Cardeais, isso antes do Gregório VII, tá? Não adiantou nada, os italianos foram lá e escolheram o Papa do mesmo jeito e acabou que foi assim legalizado, porque os leigos, 99,999% da igreja, capite, estavam escolhendo. Se os leigos virarem as costas, acabou a igreja. Fim, finite. É por isso que eles fazem essas coisas na cabeça das pessoas, lavagem cerebral, para a gente achar que está na mão deles, quando eles estão na nossa mão. Lá no Concílio Vaticano I, que na época chamava só Concílio Vaticano, porque não tinha o segundo, né? No primeiro, no final do século XIX, olha que bonitinho, os maçons resolveram fazer um concílio paralelo ao da igreja. Que legal, né? Então, os bispos lá no Concílio Vaticano e os maçons no concílio particular deles. Até hoje é assim, tá cheio de bispo comunista e maçom fazendo concílios paralelos. Mas vamos voltar aqui para o Concílio Vaticano I. O que aconteceu? Os leigos foram para a frente de onde estava tendo o concílio falso e acabaram com a farra dos maçons. Fim de papo, a italianada é brava mesmo, eles vão para cima mesmo. A gente não pode ser frouxo, gente. A gente tem que ter coragem e realmente se manifestar, protestar, reclamar, denunciar, parar de pagar, se for o caso, e simplesmente mostrar para a igreja que, desculpa aí, gente, mas assim, nós fazemos parte do corpo místico da igreja também. E quando o negócio não tá bom, sabe o que o médico fala? Olha, infelizmente o senhor está com gangrena na perna, vai ter que amputar. Então vamos amputar esses padres e bispos que estão assim acabando, falsos, que estão acabando com a nossa igreja. É uma solução médica, piedosa inclusive. Antes perder essa gente, né, do que a gente continuar aí com uma igreja falsa e que não vale nada para Jesus. É aquela turma que vai chegar para Jesus e falar, mas mestre, eu pregava em seu nome. E ele vai falar, sai daqui, malfeitor, que eu não te conheço. É esse pessoal aí, tá? Muito bem. É isso que a igreja falsa não quer que você saiba. É isso que ela mais teme, que os leigos tomem consciência da sua força e forcem as mudanças que a igreja precisa. Eles não podem evitar, porque a profecia do Dom Fulton Sheen, venerável Fulton Sheen, diz que dessa vez são os leigos que vão salvar a igreja. Pelo que nós vimos aqui, já teve outras tantas vezes, né? Então, Dom Schneider, aqui tem os leigos da igreja verdadeira, já chamada de igreja remanescente, que vão continuar apoiando sim o Papa Bento XVI, que é o verdadeiro Papa, vão continuar fiéis assim a Cristo e a igreja de 2000 anos de tradição, história, magistério e escrituras, tá bom para você? O resto é só conversa para levar as pessoas no bico. Que pena que o senhor estava fazendo um trabalho tão bonito e no fim aí se declarou fiel a Francisco, nós estamos vendo que o senhor é mesmo. Que pena. Mas nós da igreja remanescente continuaremos com Deus e sabe,
Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Nem todos os bispos falsos, cardeais falsos da igreja falsa podem vencer a verdadeira igreja de Cristo. É isso aí, gente. Força, muita garra. Vamos continuar batalhando pela nossa igreja com oração e com informação. Paz e bem.